Então, assim, vamos falar. A gente teve aí os colonizadores, a gente parou na, na última aula falando. Tranquilo, Maia. É, a gente estava falando na última aula, sobre os povos pré-colombianos, né? Estávamos falando sobre antes da colonização, no geral, a gente parou ali, né? Bom, vamos pular, vamos dar um saltinho no tempo, nos povos esquecidos, exatamente. Vamos dar um saltinho no tempo, porque legal, né? Também achei. Porque agora vamos falar um pouco, não sobre o processo colonial em si, mas os processos de independência, de revoluções, que eu acho que, embora não sejam realmente coisas que vai cair super no Enem, é interessante saber, até porque a independência dos Estados Unidos acontece, né? Revolução do Haiti, muitas coisas afetam também o Brasil. Então é importante saber os assuntos, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as independências da América, porque é muito país, muita gente. Mas um panorama geral, no mapa ali que eu mostrei, vocês estão vendo que mestiços, a gente tem 26% da população, da composição étnica da América Latina no século XVIII é de 26% de mestiços, temos e 20% de brancos. Então a gente tem mais ou menos uma páreo ali, né? E o que são esses mestiços? A gente tem na parte do. Putz, qual era o nome? Na parte da América Espanhola, a gente tem os. Ai, obrigada, Carlos. Isso, obrigada. Aqui tem dois grupos sociais. Aqui. O, o grupo social dos espanhóis e dos crioulos. O que são os crioulos? São filhos de espanhóis que nascem já nas Américas. Então, assim, eles são espanhóis, mas eles já nasceram aqui. Então, eles não são totalmente espanhóis, vamos dizer assim. É, então, se eu não me engano, é crioulo, gente. Ele é de crioulo. Então, o que acontece a gente começa a ter uma briga interna entre esses dois grupos sociais. Então, a gente tem os crioulos que fazem parte da elite, tá? Então, eles, vamos dizer assim, meu pai era espanhol, eu nasci aqui, eu sou um homem. É, meu pai é espanhol, eu nasci aqui, eu herdei o que ele tinha e agora eu tô aqui na elite, sabe? Não sou espanhol, não sou reconhecido na Espanha como espanhol, sou daqui. Mas mesmo assim eu tenho que receber ordens lá da Espanha, tenho que receber ordem de gente que se acha maior que eu, sendo que eu tô aqui há mais tempo, entendeu? E aí o que acontece? Como com essas brigas internas, a gente tem movimentos de independência, movimentos separatistas. Pessoas querendo separar o, os vice-reinos que tinha aqui, né, as colônias que tinham aqui, querendo separar da metrópole. Foi um movimento um pouco distinto, um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, por exemplo. Que no Brasil a independência foi declarada é, por um português, né? Não foi um movimento das elites daqui, que. Exatamente. Não foi um movimento das elites daqui que foram se organizando, isso e aquilo. Foi um movimento político, sim, mas muito mais nobre, vamos dizer assim, né? Muito mais questões políticas de Portugal. Tem uma certa diferença. Bom, a gente tem então essas brigas internas que geram as guerras de independência.
Se vocês perceberem, aqui na América Central, Carlos, pode mandar aí uma imagem da América Central para mim, por favor? Desse mapinha? Porque, se vocês perceberem, a gente tem vice-reinados, tá? Pode até ali em cima do Brasil. Se puder. Isso. Ah, obrigada. Ótimo. Se vocês verem aqui, a gente tem, ao invés do. A gente tem o vice-reino do Brasil, que é o nosso Brasilzão, Brasilzão de meu Deus. Só que as colônias aqui são divididas em vice-reinados e alguns territórios, tá? Então, ó, território de Cuba, Belize, esses são territórios não independentes, mas não fazem parte de um vice-reinado, por exemplo, né? Não são um agrupamento, é um território mais, vamos dizer assim, um território apenas. E é desses vice-reinados, dessas junções, que a gente tem, primeiro, as independências, né? Os caras já estavam se diferenciando entre si. E aí, é batalha mesmo, tá, gente? É batalha de ter independência. Quando a gente tem essas capitanias gerais, esses vice-reinados e tal, as pessoas que moram aqui, no que hoje a gente fala que são países diferentes, né? Seriam países diferentes dentro de um mesmo vice-reinado, eles se identificam de formas diferentes. E é por isso que a gente tem os movimentos depois separatistas de países mesmo, né? Então, igual no Brasil, antes a gente tinha o Uruguai, e aí eles já não se identificam como brasileiros, se identificam como um outro grupo social, populoso, enfim. De qualquer forma, a maior briga é de branco contra branco, tá, gente? É branco contra branco. A participação indígena e negra existe, mas as motivações é branco contra branco. Então, esse é o panorama geral da América Espanhola. A América Espanhola ela foi muito mais explorada no sentido do ouro e da prata, tá? Muito mais explorada. Eles tinham muito mais jazidas de ouro, jazidas de prata. Então, a Espanha se torna uma grande potência nessa época, porque tinha muito ouro e prata. A gente lembra que o mercantilismo, ele é baseado no metalismo. Então, quanto mais ouro e prata, mais rico. Oi, JV! Ai, entendi. Tá, metalismo. Então, o mercantilismo na época, o sistema econômico na época, quanto mais ouro e prata tu tinha nos crofes, mais rico você era. Não, meu que dedo de olho não. Oxe. Ah, tá. Não, gente, calma aí, gente. Eu tô escutando. Você está escutando alguma coisa de fundo? Não? Não tá. Porque tá acontecendo alguma coisa aqui dentro de casa, mas eu não posso parar a aula, então talvez se em algum momento eu parar é porque aconteceu alguma coisa, tá? Mas enfim, voltando ao assunto. Nossa, deu até. Temos aí então as guerras de independência, as situações da América Espanhola. Não, 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 não foi, não é isso. É questão mais. Eu moro com a mãe, né? Tô escutando ela meio alterada. Não de raiva, de triste mesmo. Tô preocupada. Enfim, de qualquer forma. Mandarei abraço pra ela.
recomendarei. Enfim, gente, a questão é, a gente tem esses movimentos, uma guerra branca de independência, tá? Com batalhas, e como a gente falou ali na Revolução Francesa, a população é usada de massa de manobra, de numérica, né? Massa numérica. Esse é o panorama geral das Américas. A gente tem situações bastante violentas também com os indígenas, com os povos maias, astecas e, e incas, tá? Populações políticas de extermínio, coisas com os povos mexicas, por exemplo, com os astecas, né? A gente tem o Hernán Cortés, que é uma figura exploradora, colonizadora, que realiza algumas táticas de que utiliza dos próprios mexicas contra os mexicas, vamos dizer assim, sabe? Então, são táticas, são explorações bem padrão colonização, como vocês já estão acostumados a estudar, por exemplo, no Brasil. Elas têm algumas diferenciações, uma outra diferenciação de grupo social, de elite que está se formando, e etc. Mas é colonização, é domínio mesmo. Bom, deu para entender o panorama geral da América Espanhola nesse momento? Entendeu? Esse esse é o geralzão, gente. Então, assim, ó, tudo que vocês estudarem, tipo, no Brasil, a lógica de colonização e tudo mais, é a mesma lógica, tá? Eles têm batalhas específicas, existem personagens mais falados do que outros, por exemplo, dentro da historiografia, né? Por exemplo, o Hernán Cortés, tem o Simão Bolívar. Temos essas pessoas aí que vocês podem dar uma pesquisada, que hoje em dia elas não são mais cultuadas como os salvadores, por exemplo, mas na época eles eram heróis da nação, né? Eles sempre foram colocados na história como heróis, né? Como trazendo a civilização. O Cortés eu conhecia por nome. Ele é um nome bastante conhecido. O Hernán Cortés e o Simão Bolívar são dois nomes, assim, que podem aparecer, tá? Porque são realmente bastante falados, bastante conhecidos. E assim como os bandeirantes aqui no Brasil, que tem estátuas, tem isso, tem aquilo, os dois também, né? Eles eram cultuados como levaram civilização para os povos não civilizados, né? A gente tem aí uma tendência histórica. Supostamente, eu tô falando assim na ironia, tá, gente? De como aparece nos, nos registros, vamos dizer assim, não necessariamente algo que eu penso, né? Você já sabe como eu penso. Mas a gente tem aí uma tradição, né, no estudo dessas civilizações, de pensar a América Latina como uma sociedade estagnada, tá? Então, eu acho que eu já devo ter falado sobre isso aqui, mas quando os portugueses chegam aqui, eles consideram que os indígenas não têm alma. E por que os indígenas não teriam alma? Porque eles não são humanos. E se são humanos, são sub-humanos. Ainda não desenvolveram o que por exemplo, assim, ainda não tinham desenvolvido o que era a humanidade, a civilização. E os portugueses estavam aqui para levar a civilização. Quando a Igreja Católica reconhece que os indígenas são pessoas, isso causa revolta, né? Então, é a mesma situação que acontece na América Espanhola, né? Colonização tu pensar, tu colocar o outro numa situação de inferioridade e você como o único caminho viável para sair dessa situação, né? Então a gente tem massacre, tem genocídio, tem lutas, batalhas, temos grupos sociais se pegando no pau e todo mundo querendo um pouquinho de poder para si, né? O panorama geral é esse.
Então vão se delimitando aí, a partir desse momento, vão se delimitando aí o que a gente conhece o território da América do Sul, América Central, né, muita da América do Norte também. Vai se criando essas fronteiras, esses limites entre um país e outro, o que que é o que onde é um país, onde é outro país, qual é o nome desse país, quem é, né, mitos de origem, histórias sobre como esse país surgiu. Se vocês prestarem atenção, talvez se pesquisarem a história de cada país, vamos dizer assim, né, muitas vezes, por exemplo, vai ter uma história de como o país foi criado a ferro e fogo e sangue, lágrimas e suor. Então, é a partir desse momento que a gente também precisa de uma legitimação de por que somos um país, de onde viemos, para onde vamos, o que comemos, né? E é nesse me enrolei. Mas enfim, histórias gerais dos países no geral, a gente começa aí com os movimentos nacionalistas. É nessa época também que a gente tem ali mais ou menos ao mesmo tempo acontecendo, ou que já tinha acontecido, né, as guerras de independência, Revolução Francesa, ou estavam acontecendo, ou já tinha acontecido, já tinha respingado. Então, ideais iluministas, os caras, os crioulos, os espanhóis, eles saíam daqui, saíam da América para estudar na Europa, né? E voltavam com mil e uma ideias, porque aqui a gente era o laboratório, né? Um laboratório de experiências. Então, sim, eu aprendi sobre isso na faculdade. Vou botar isso em prática onde? Na América, né? Então, a gente tem aí, então, essa influência do iluminismo, de revoluções e de debates que estavam acontecendo na Europa, um intercâmbio muito forte, até porque essa galera que se consolida aqui, que é descendente de espanhol, mas que nasce aqui, continua indo aprender coisas na Europa, embora a gente tenha alguns movimentos de colégio, de universidades, de proto-universidades nessa época e tal. Mas os centros de conhecimento, os ricos, a pessoa da elite ia para a Europa para estudar. Então, é tudo na Europa, sim. Então, é nesse contexto que a gente tem esses movimentos separatistas, entende? Por que que a elite crioula ali da América Espanhola vai querer, vai querer essa separação, vai querer essa independência? Porque viu que dá mais, né, do que fazer parte de uma colônia, do que ser uma colônia, no caso, né? A mesma questão que eu falei para vocês da Revolução Francesa, na aula de quinta. Até certo ponto, o é o que irrita. Até certo ponto, o regime monárquico, o regime ali de colônia, ele incentiva o que seria o capitalismo. Mas, a partir desse certo ponto para frente, ele começa a restringir, a limitar. E isso é inaceitável, né, para eles. Então, a república é o caminho mais, apenas mais, para eles, né? Para nós, nem sempre. Bom, essa é a mais. Essa é a independência da... Oi, Shinobi! Apareceu? Essa é o panorama geral das independências da América Espanhola. Então, ela foi realmente influenciada pelos ideais iluministas, tá, gente? Da Revolução Francesa. E também, a primeira colônia a ser independente foi os Estados Unidos. Primeira colônia não, mas, tipo assim, uma das maiores, né? Foi os Estados Unidos. E isso incentiva também a galera.
Falando de Estados Unidos, até que tudo bem, gente. Se eu tiver minha encurralada, me avisa, por favor. Falando nos disparos fudidos, vamos falar aí da independência dos Estados Unidos, gente. Infelizmente, é algo que cai bastante. Sinceramente, não sei porquê, né, em vestibular essas coisas, porque eu aposto que em vestibular lá de fora e esse tipo de exame não cai independência do Brasil, mas militei. Eles nem sabiam que o Brasil tem. É, eles acham que a gente ainda vive no mato, né? Então. Mas vamos falar então do musical Hamilton. A gente usou dois musicais já aqui pra falar de eventos históricos, né? Six e o Hamilton agora. Que eu sei antes só por aí qual é o ano, então, lindinha. 1776. Parabéns. Você sabe mais coisas de cabeça do que eu. Eu não sei essas coisas de cabeça. Eu tenho minhas anotações aqui. Eu sei minhas anotações, não seria nada. Bom, vamos falar então da independência dos Estados Unidos. Colonização dos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu falar de como os Estados Unidos foi colonizado diferente do que no Brasil, certo? Você já viu essa historinha? De, os Estados Unidos, ele é mais desenvolvido porque ele foi colonizado diferente. Já ouviu falar, né? No X, no X, no Twitter. Então, gente, pero que sim, pero que não, né? A gente tem sim uma política um pouquinho diferente da história contada no Assassin's Creed 3. Então você nem precisa ver a aula hoje, né, Carlos? Você já sabe coisas. Tô brincando. Uhum, sim, todo mundo sabe da história da vida dos Estados Unidos por algum motivo. Por algum... Eles adoram exportar a história deles. É... Bom, America First. Claro, claro. Vamos, vó, vamos voltar pra cama, vó, vamos. Abrir a bandeira deles primeiro do que a bandeira do Brasil? Caraca! Ó, quem for fazer história aí, vocês podem começar com um TCC dizendo impactos do imperialismo estadunidense na cultura brasileira. Façam esse TCC aí pra mim. Minha babá. Nossa, ela tinha babá, gente. A gente tinha babá. A gente sabe o que acontece com o burguês, né, gente? A gente viu na aula passada. E desculpa. Desculpa. Me passei. Tá. Voltando ao assunto. Independência dos Estados Unidos. É,
Eu vou abandonar vocês, não vou abandonar vocês. Eu vou continuar aqui. Vou continuar no bate-papo, vou continuar dando resumos. Só não vou dar aula. Enfim. Por que que a gente tem essa noção de 2 tipos de colonização, né? Mais pela motivação que aconteceu, porque, assim, a Inglaterra, ela colonizou o mundo inteiro, tá? Já falei pra vocês, é o império que o sol nunca se põe. Então ela tinha colônia em tudo quanto é lugar. Então, locais diferentes eram explorados de maneiras diferentes, certo? Os Estados Unidos, ele surge, as 13 colônias dos Estados Unidos, né, que a gente ouve tanto falar, surge muito por causa das revoluções inglesas, que a gente viu, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, em que teve muita migração, muita fuga, e essas pessoas iam para as colônias, porque falavam inglês. Então, assim, elas foram muito para os Estados Unidos, né? Teve muita essa migração. Então, no final do século XVIII ali, a população já era de 1,2 milhão de habitantes. Então era muita gente fugida, inclusive. E daí, claro, que se reproduz, né? Daí cria mais gente ainda. Por isso também a gente tem uma cultura muito forte do protestantismo nos Estados Unidos, né, gente? Por causa disso, porque os primeiros imigrantes, os primeiros não, os imigrantes, a maioria dos imigrantes do início dos Estados Unidos eram protestantes, eram puritanos, né? Então a gente tem essa composição white people, uma grande gama aí de pessoas brancas mesmo, igual eu também sou branca. É, ok. A gente tem o desenvolvimento aí, a gente tem a participação da, da exploração colonial, a gente tem. Vocês já viram o comércio triangular? Acho que esse eu consigo muito mandar para vocês. Vocês já viram o esqueminha do comércio triangular? Os Estados Unidos fazia parte também, né? Fazia parte desse comércio. Então, assim, foram colonizados diferentes até que ponto? Tinha, assim, uma certa autonomia, até porque eles tiveram uma, uma relação com a Inglaterra um pouquinho fora do padrão de colônia, porque desenvolveram um pouco mais de autonomia, que foi denominada a negligência salutar. Tinha essa certa independência em relação à Inglaterra, não muita, mas alguma, né? Até porque vamos lembrar que os puritanos eram pessoas com dinheiro, geralmente, né? Eram pessoas, faziam parte de uma classe mais abastada, vamos dizer assim. E a partir dessa negligência salutar, dessa independência, não independência, mas dessa certa autonomia em relação à Inglaterra, a gente tem relações intracoloniais, vamos dizer assim. Então, sem a mediação das metrópoles, né, de Portugal, Espanha e Inglaterra, vamos dizer assim, as colônias tinham comércios entre si, as colônias tinham conexões entre si, tinham pessoas que conheciam fulano de tal, que conheciam fulano, que conheciam, sabe? Então a gente tem essas relações sem necessariamente a mediação, claro. As metrópoles meio que dão as cartas, né? Mas eles se conversam, eles têm troca comercial. Temos aí o comércio triangular, que os Estados Unidos faz parte, junto com a África, junto com a América Central e do Sul. Temos também a participação da Europa. Então, é uma constante comunicação, né? O que acontece?
Nos Estados Unidos, a gente tem uma divisão territorial, bastante específica. Então, o pessoal do norte e o pessoal do sul pensam diferente, tá? Principalmente, até por causa das pessoas que migram, né? Então, então, assim, as colônias ali do mais de cima, vamos mandar aqui a foto também, né, das colônias. Ó, essas são as 13 colônias. Então, quando eu falo do no quando eu falar Nova Inglaterra, é as do norte. No caso, seriam até ali Connecticut, ali, né, que era a Nova Inglaterra. As do centro, elas são ali Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey e Delaware. Para baixo é a partir ali de Maryland até a Geórgia, tá? Então, temos essa divisão. Deu pra anotar ou vocês querem que eu repita? Tudo me lembra Hamilton. Tudo ela lembra. Se quiserem que eu repita, gente, vocês podem só falar, tá? E repetirão. Deu entender? Beleza. É, as colônias ali do centro-norte, então Nova Inglaterra e o centro ali, elas foram colonizadas por pessoas, exiladas, né, exiladas do absolutismo, críticas ao absolutismo, né. Então, aquela amiga que lembra de tudo. Então elas têm esse diferencial com as do sul, e as do sul elas enriquecem muito com o sistema colonial. Porque no período da independência, as colônias do sul eram mais ricas do que as colônias, do norte, né. Porque vamos lembrar que no norte é mais frio, no sul a gente tem eh, mais exploração de terra mesmo, né. Bom, a gente tem então, eh, no na nos Estados Unidos, a gente tem um sistema, de trabalhadores assalariados, tá, mas ainda existia a escravização. Então esse também é um das diferenças entre sul e norte. No norte existia uma certa preferência pelo assalariado, pensando no iluminismo e também no caso nos ideais capitalistas mesmo, de a gente precisa de consumidores para que o mercado, circule, basicamente. Então o escravizado não consome, então a gente precisa que eles recebam um salário para consumir. Dessa forma, a gente tem no norte uma preferência por trabalho assalariado e no sul um um ideal muito forte escravagista, muito forte, tá. Tanto que a segregação durou até pouco tempo, né. Então, temos aí isso, né. Gente, desculpa eu estar parando, é porque eu tô prestando atenção aqui em casa e, né, outras coisas não tempo. Desculpa
enrolado. O Os Estados Unidos, ele se desenvolve economicamente a partir do protecionismo. É muito grande o protecionismo nos Estados Unidos, tá, gente? Então, o que que seria protecionismo? America First. America First. Preferência em consumir produtos norte-americanos, em detrimento a outros produtos importados. Então, por exemplo, as políticas do Trump, vamos fazer uma conexão aqui. Então, esses ideais, por exemplo, do Trump que a gente tem hoje, de America First, de produzir coisas dentro dos Estados Unidos e consumir coisas dentro dos Estados Unidos, isso foi a mesma. Isso é mais ou menos uma. Esse corto. Isso é mais ou menos a mesma lógica, tá, gente? É uma retomada histórica, basicamente. A história se repete. Então, é a mesma lógica de produção e de comércio e tal. Já as colônias do Sul, a gente tem, então, o plantation. Vocês sabem o que é o plantation, né? Então, enquanto a gente tem no norte ali o comércio, o iluminismo, as pessoas pensando nos assalariados, a gente tinha uma situação de servidão também ali no norte dos Estados Unidos, mas era uma servidão por dívida, né? Então, assim, eu tava na Inglaterra, eu queria ir para os Estados Unidos, aí, sei lá, a Aline me trazia para os Estados Unidos, e aí eu ficava um tempo servindo ela pra pagar essa dívida. Tipo, uma hora pagava, né? Às vezes demorava pra caralho, mas pagava. É, tem que me servir. E já no sul, a gente tem a política de plantation, uma relação colonial muito mais próxima, vamos dizer assim, ao que a gente tem aqui no Brasil, que é agroexportadora, né, de matéria-prima. É uma organização bem semelhante à Plantation no Brasil, só que sem o monopólio comercial como existia aqui, né? Dos monopólios tipo, só pode mandar para lá, só pode comprar desse, sabe? Essas coisas. Então tinha um pouco mais de autonomia nessa situação, né? Mas o modelo é bem parecido com o que a gente tem no Brasil, de grandes propriedades rurais, de produções, às vezes, monoculturais, né? Então, isso vai criando uma elite que enriquece com o sistema colonial. E isso cria também dois ideais diferentes nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa diferença entre Norte e Sul, principalmente pela, pela forma em que a exploração do território foi feita, tá, gente? Pelos ideais das pessoas que exploraram o território. Então, a gente falar assim, nos Estados Unidos a colonização foi diferente do Brasil? Não foi, tá? Não foi. Foi colonização igual. É violento da mesma forma. O que a gente pode dizer é que numa parte dos Estados Unidos predominou um tipo de pensamento e, na outra, outro tipo de pensamento, outra lógica de exploração. Mas ainda exploração. No Brasil, a gente tem sim um predomínio de exploração, como eu falo, de plantations, de agroexportador, mas a gente também tem exploração da terra como a gente vê no norte dos Estados Unidos, entende? Então, assim, foi diferente? Não foi. Só é um pouco mais marcado essa predominância, né? Então, sempre bom lembrar, colonização é violenta de qualquer jeito, tá, gente? Não tem essa coisa de uma colonização mais tranquila, menos tranquila. É violento. Dizer isso para os povos indígenas, né? A colonização de vocês foi mais tranquila. Não. Bom, as colônias do Sul, elas faziam monocultura
do algodão e do fumo, principalmente, tá, gente? São as duas coisas são as 2 coisas que predominam na exportação. Aqui, como a gente teve também, como a gente teve também ciclos, né, eles também têm, essas preferências de plantações. Desculpa, a gente tá comemorando o acontecimento de ontem. Hã, se é que vocês me entendem. Doutor Preso segundo. De qualquer forma, eh, essa coisa do fumo e do algodão, vocês vão encontrar direto, né, em referências históricas dos Estados Unidos, né. A gente, infelizmente, temos contato Doutor Preso segundo. Infelizmente temos contato com esses estereótipos, de dentro dos Estados Unidos, é muito forte. Então, vocês já ouviram os as falas racistas de: "Ah, volta pra plantação de algodão", isso e aquilo em séries, filmes, assim, mídia no geral, né. Tem isso. E, por exemplo, se tu for ver Tarzan, é nojento, sim. Se tu for ver Tarzan, eles estão sempre mascando ou fumando tabaco, né, tipo, os brancos colonizadores. Pocahontas a mesma coisa, estão sempre fumando ou mascando tabaco. Produções mesmo, produções audiovisuais. Não venha fazer isso lá perto da tua casa. Conservadora das tradições. Melancias eu sei que sim, mas frango frito eu não estava sabendo. Melancia eu sei que sim, por causa de um estereótipo, de um comercial racista que que tinha lá, né. E comiam galinha, assim. É um estereótipo racista. Eh, então a gente tem, contato com essas coisas. Infelizmente, os Estados Unidos exporta, não tenho nem vergonha disso, né, de exportar o racismo dele para o mundo. Sim, é por isso os memes que rolam por aí, em inglês. Tô voltando. Então a gente tem o algodão e o fumo, tabaco e algodão. São as 2 plantações predominantes e as maiores contribuições aí dos Estados Unidos para o comércio exportador. Quando a gente fala em exportação, não, não é demografia dos hábitos de consumo não, é isso mesmo, é racismo. Bom, quando a gente fala mercado externo, então, para o sul dos Estados Unidos, a gente, eles não têm uma integração com o norte, com o centro ali, como o centro e o norte se conversam mais, né, por terem esses ideais mais parecidos no sentido iluminista da coisa. Então o mercado externo para o sul dos Estados Unidos era também o norte, né, era dentro dos Estados Unidos. Então eles a exportação que eles faziam não era só para o Caribe, para América Latina e para Europa, não, era para eles mesmos, muitas vezes, né. A plantation teve o trabalho de escravizados, a gente sabe aí que que tem até hoje essa mentalidade, principalmente no sul dos Estados Unidos, uma mentalidade escravagista. Tanto que a gente vê que no sul dos Estados Unidos existem cidades que pessoas negras não podem entrar,
né. Você sabe disso? Tem, tem. No Texas, não legalmente, mas no Texas existe algumas cidades, principalmente, que não é seguro pessoas negras entrarem, porque, pode acontecer muitas coisas ruins. É, não sabia dessa, Carlos, mas eu vou até olhar aqui. Temos aí alguns estados. Sim, sim, casais interraciais, é esse mesmo. Então, algumas cidades de alguns estados que não são recomendáveis, né, se você é imigrante e ou pessoa de cor real, ainda hoje, principalmente ali no sul, por causa dessa mentalidade escravagista, tá, mentalidade racista. É, porque sempre no sul. Pois é, né, o sul tem algo. O sul tem algo de estranho, dizendo como uma pessoa que mora no sul. Bom, nos Estados Unidos, a gente tem um sistema de conexão entre os territórios coloniais diferentes, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente tem uma capital, Salvador, né, capital colonial. Lá não, lá era cada um por si. Embora tivesse uma integração, as regiões que se sentiam mais identificadas umas com as outras do que, por exemplo, tem essa junção do norte, essa junção do norte e centro, separação do sul, vamos dizer assim. A gente não tem um governo central lá. Por isso que até hoje os Estados Unidos, ele considera que os pais fundadores, né? Então não tem uma linhagem de governantes centrais antes, né? Essa característica, ela traz um pouco essa insurreição, essa revolução, essa independência, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, porque não tinha uma pessoa em específico organizando tudo, né? Não tinha um centro administrativo organizando tudo. Mas é, eles, eles constroem durante esse processo a confederacionismo. Sabe o que é? Não, é os caras do agro. Também os confederados, né? Mas é um sistema administrativo também, tá, gente? Então, por exemplo, no Brasil a gente é uma federação. É um país, um governo central dividido em estados, certo? Até antes da Guerra da Secessão, só depois da Guerra da Secessão que o governo central dos Estados Unidos fica mais forte do que os estados em si, eles têm um sistema de confederação, ou seja, são literalmente estados unidos, entende? Eles não têm nem nome. São literalmente estados independentes, só que unidos. Eles estão conversando, mas não tem um governo central, né? Por isso que até na Guerra da Secessão a gente tem os confederados e os outros lá que eu esqueci o nome. País ruim é assim mesmo. É,
Por isso em alguns lugares você pode fumar maconha, em outros você pode ser preso, exatamente. Mas em todos os lugares, se você for branco, você pode cheirar cocaína. Bom, branco e rico, exatamente. É, temos aí causas dessa independência. É, a Guerra dos Sete Anos, tá? É, a Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França, sobre comércio mesmo. Deu um choque ali entre as duas economias, e eles falaram assim, então vamos batalhar para ver quem é melhor. Então vamos batalhar para ver quem é melhor, Inglaterra ou França. A Inglaterra ganha, e junto com essa vitória na guerra, eles ganham territórios também, territórios que antes eram colônias francesas. Então, vocês lembram que na aula passada eu comentei que uma das causas da Revolução Francesa foi esses gastos? Sim, uhum, é bem suspeito. Não é meio suspeito, é bem suspeito. Racist. Porque é a posição que o Sul toma, né? Que o Sul toma de. Complicado isso aí. Complicado isso aí. É. Uhum. A bandeira dos confederados é que daí tem esse contexto da Guerra da Secessão, né? Um cargo na comitiva do Trump. Verdade. Bom, é, temos aí então a Guerra de Sete Anos, a Inglaterra tira alguns territórios coloniais da França. Isso também é um dos motivos para a Revolução Francesa, que vai acontecer um tempo depois. Então, os gastos com essa guerra para a Revolução Francesa, né, e também o ter perdido colônias que eram fonte de renda. Mas a Guerra dos Sete Anos foi também uma das motivações para a independência dos Estados Unidos, porque a Inglaterra ela busca ajuda. Ah, não duvido. A Inglaterra busca a ajuda dos colonos, das pessoas que estão vivendo nos Estados Unidos, para derrotar a França, né? Então, tá, vocês estão morando aí, então vamos, dizem eles, né? Então vamos, cara. Eu odeio morar no estado mais nazista do Brasil, mas tudo bem. É, tá, forças. Gente, desculpa por ser catarinense, tá? Desculpa. Eu tento o meu melhor, mas às vezes, às vezes o sotaque vem, sabe? É, eu tento virar, pelo menos, não tem PUC aqui, em Santa Catarina. Não tem. PUC não. Tem a Católica de Santa Catarina, mas não é uma PUC. Não é a mesma. Não é a mesma administração, né? Mas. Enfim. Nessa Guerra dos Sete Anos, os ingleses falam assim: gente, vocês que estão aí morando nos Estados Unidos, vocês ajudam nós a vencer essa guerra contra os franceses? Que se vocês ajudarem, a gente dá a terra pra vocês. Tipo, as terras que vocês conquistarem ali, sabe? É, não rolou. Eles ajudaram. Eles só não receberam as terras, no caso. É,
E esse fato gera um ressentimento entre estadunidenses e ingleses, né, principalmente com o parlamento. E aí a gente tem o início do processo que seria a independência das 3 colônias, né. Isso inclusive se torna oficial, por exemplo, na no Pacto de Quebec de 1774, que as terras que eram prometidas para os colonos norte-americanos, viraram Canadá, né, e o Canadá era independente, não era relacionado às 13 colônias americanas, não era relacionado à colônia americana. Porque o parlamento tinha uma visão de exploração para o Canadá diferente. Aí, de novo, por que o Trump quer o Canadá? Tá aí. É. Então a exploração do Canadá seria diferente, mais extrativista, e queria manter distante também da influência dos norte-americanos, porque os norte-americanos estavam muito liberais para o gosto do parlamento inglês. E isso rolou, tudo isso rolou. Inclusive, vocês sabiam que até hoje o Canadá responde à Inglaterra? Sim, o Canadá é por isso que o Canadá não tem presidente, ele só tem primeiro-ministro, porque quem governa é o rei da Inglaterra, até hoje, também. Mas diferentemente da Inglaterra, eu acho que o Canadá tem constituição, tá, gente. Vou até pesquisar. Sim, o Canadá o Canadá tem constituição, mas também age mais ou menos ali na no feeling da Inglaterra. Lembra que eu falei pra vocês que é, tipo, tradição na Inglaterra, o common law? Também.
Ai, gente, desculpa. Acontecendo coisas. Mas teve uma aula, pelo menos passar isso pra vocês. É, bom, bom. Temos então. Vocês lembram que eu falei do início da aula da negligência salutar, né? Que era essa certa autonomia perante a Inglaterra, né? Isso acaba. A Inglaterra começa, tá muito saidinha pro meu gosto. E, desculpa, gente, tô tentando desacelerar meu coração. E começam a, a implementar leis é, contra essa certa autonomia dos Estados Unidos. Não, não, eu vou só diminuir o tempo da aula, eu só não vou dar então Revolução do Haiti. Depois eu passo para vocês no resumo, tá? Mas eu vou terminar a independência dos Estados Unidos e, e depois eu passo a Revolução do Haiti como um resumo, tá bom? É, Revolução do Haiti, inclusive, recomendo um livro aí para vocês, que é Os Jacobinos Negros. É bem legal. Eu. Isso, os Jacobinos Negros. Fala sobre o processo de revolução do Haiti. É bem interessante porque ele foca em um dos líderes do movimento, que foi o Toussaint Louverture. E aí. É interessante. Vale a pena ler para vocês entenderem com mais detalhes o que foi a revolução, como eles se organizaram, a resposta da França. Vamos falar da independência dos Estados Unidos. Então a gente tem aí essa questões de algumas leis que eles colocaram dentro dos Estados Unidos, porque estavam muito sardinhos para o gosto da Inglaterra, não estavam gostando, tava, tinha certa autonomia, beleza, mas estava tendo autonomia demais. Autonomia demais. E aí a relação dos norte-americanos, ali dos estadunidenses, do que futuramente seriam os estadunidenses, foi de vamos se unir contra a Inglaterra, porque eles são os filhos da puta. E a gente consegue comandar o país do nosso jeito. Então, primeiro a gente tem a Lei do Açúcar, que é de 1764, que pode ser interpretada como uma tentativa da coroa britânica para colocar um pacto colonial mercantilista em relação aos Estados Unidos, que é aquela coisa do monopólio comercial que tem com a metrópole que faz as intermediações e tudo mais, que a gente observa aqui na América do Sul, América Central, né? É, porém, e daí nessa lei do açúcar, né, eles aumentam a, os impostos alfandegários, tá? Eles proíbem, então, as 13 colônias de comprarem açúcar e melaço das Antilhas que eram ilhas francesas, se eu não me engano, holandesas. Antilhas. Mais ou menos isso. É francesa ou holandesa, alguma coisa assim. Não consegui encontrar aqui pra falar isso certinho. Mas era mais excelente. Só é mais excelente, não, era mais barato. Era mais barato e era melhor do que o que eles compravam da Inglaterra, que era o açúcar de beterraba.
A qualidade era menor, né? Mas era o que a Inglaterra produzia e a Inglaterra queria forçar todo mundo a comprar só o açúcar de beterraba, não era para comprar o açúcar de cana-de-açúcar que vendia ali nas Antilhas, ali no Caribe, né? Então, isso impede que os americanos participem, de certa forma, né? Em algum, esqueci a palavra, até algum ponto, o comércio triangular, que era basicamente as bases econômicas da, da colônia, né? Bom, é, em 1764 também foi implantada a Lei da Moeda, que proibiu a emissão de moeda pelos colonos, que então a moeda seria emitida apenas pela coroa central, né? Pela metrópole. Assim fazendo com que elevassem-se o valor das coisas, das comidas e tal. Aí vocês vão perguntar, por quê? Aí a economia, eu não sei. Eu sei que foi assim. Então, eu sou igual o... Ah, esqueci o nome dele lá da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Qual é o nome, gente? Não, não é o Chicó. É o Chicó? É o Chicó? É, Chicó. Isso. Tô assim. Sim, não sei por que que a emissão é, de moeda ser feita por outro país faria com que os preços aumentassem. Não sei, mas aconteceu, né? É o João Grilo? Não, Chicó, acho que é o Chicó. Diminuiu a quantidade circulando. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu não sei muito de economia, gente, vou ser sincera. Sei de história. É, temos em 1765 a Lei do Selo, que eu acho que todo mundo conhece a Lei do Selo. Acho que é a mais conhecida, que basicamente todos os papéis e documentos. Não, tem que dar selinho nas amigas. Não, mas todos os papéis e documentos agora, eles precisavam ter um selo da coroa inglesa. E isso. E cada selo desse era pago. Você tinha que pagar para colocar o selo. É, então, eles ficam surpresos com isso, tipo, como assim? Tudo agora tem que ser timbrado, tudo. Eu tenho que pagar pra isso, eu pagar imposto pra selo, tipo, sabe? É, eles se juntam em um congresso da lei do selo, em Nova York, que fala que é ilegal. Essa parte não aparece em Hamilton? Ah, tá. Declara como ilegal a prática. Eles falam assim, não, eles estão sendo ilegais o parlamento inglês está sendo ilegal, não tá jogando dentro das regras. E aí, porque o parlamento inglês cria essa lei sem representação colonial, tá? Então, tipo assim, ah, um dia o parlamento acordou e falou assim, vamos taxar os Estados Unidos com selos. E aí, tipo, foi. As mercadorias inglesas, então, passaram a ser boicotadas quando chegavam nos Estados Unidos. E isso faz com que os comerciantes ingleses fiquem assim, tá sendo boicotado lá, recua, o parlamento tem que recuar, porque a gente não tá conseguindo vender, né? E então, em parte, o parlamento inglês meio que deu um pouquinho para trás, dois passinhos para trás só, e foi isso que aconteceu, na verdade.
né, ou continuou tendo um certo controle sobre os selos, sobre os papéis timbrados, isso e aquilo, mas, foi atenuado o suficiente para que os comerciantes ingleses não fossem tão boicotados assim, né. Temos aí a lei do aquartelamento de 1765, que exigia, que os colonos deviam pagar estadia dos soldados ingleses em solo norte-americano. Ou seja, a Inglaterra mandou um exército para os Estados Unidos para reprimir as revoltas coloniais, e a gente, colono, tem que pagar por essa estadia. Guilhotinando eles. Então, é basicamente assim: "Ah, tá, beleza. Lindinha, eu vou te usar como exemplo, tá? Eu vou lá no país da Lindinha, eu vou mandar um monte de exército pra lá, e eu falo aí, eu tô mandando esse exército, Lindinha, porque tá tendo muita revolta aí na tua colônia, e eu não tô gostando, então eu vou mandar um exército aí pra controlar vocês. Só que tu que vai ter que pagar, tá? Banca eles pra mim. Beijo". E foi isso. Vou mandar gente pra matar vocês e vocês que paguem. Ah, vou sim. Yeah. Isso gera mais revolta. Como podemos ver, a Lindinha não gostou. Em 1767, a gente tem as leis Tolkien, que basicamente só é mais taxa. É a forma que inventando um encontro fazendo a pessoa pagar. Exatamente. Eu te convido pra sair, você que pague. Pra mim e pra você. Eh, as leis Tolkien é basicamente mais taxa, mais imposto, principalmente imposto de importação da própria Inglaterra. Então, assim, homens 2025. Então, por exemplo, eu vou comprar aí, chá, papel, vou comprar essa galera não, essas coisas. Então vai ter um imposto sobre isso, porque vem direto da Inglaterra. Aí deu um novo boicote, claro, como sempre. Eh, Rolou um novo boicote norte-americano e os ingleses recuaram novamente com essas taxas, menos sobre o chá. O chá eles continuaram taxando. E aí a gente tem a festa do chá de Boston, Boston Tea Party. Vocês conhecem essa festa, né, gente? A festa do chá. Joga no mar o chá, faz um grande chazão. A lei do chá é de 1773 e o se você parar pra pensar, é um grande chá, né, faz um chá no mar. Exatamente. Um chá salgado. Vai ter gosto pra tudo, né. De qualquer forma, a gente tem então a lei do chá, né, que faz o monopólio do comércio desse produto, sobre os Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisa comprar chá somente de ou da Inglaterra ou de quem a Inglaterra mandar, que é a Companhia das Índias Orientais, tá. A Inglaterra, tipo, cede esse monopólio pra Companhia das Índias Orientais. Eh, dessa forma, os colônios não podiam então, comercializar livremente, pra fazer comércio livremente, né, e isso faz os preços crescerem.
E dessa forma, eles se vestem de indígenas, tá, gente? Eles se vestem de indígenas e atacam os navios ingleses no porto de Boston, que tinha o carregamento de chá, e jogam no mar. Qual era a proposta? Só dizer que a gente prefere ficar sem chá do que ficar nesse monopólio de chá caro. Você às vezes percebe que até nisso o racismo tá incluso? Por que se veste de indígena? Do nada, né? Não sei. Mas aqui tá, eles se vestem de índios. Eu imagino que seja de indígenas. Então, por quê? Por quê? Só por quê? Até quando acerta faz bosta. E pedindo de economia. Bom, a reação inglesa foi em 1774, as leis intoleráveis, que a Inglaterra fecha o porto de Boston, ocupa Massachusetts, odeio falar essa palavra, ocupa Massachusetts, e cobra altas indenizações sobre isso. Dessa forma, os norte-americanos falam assim, então agora a gente parou com essa guerra comercial aí, com essa guerra de quer não quer, de diz não diz, vamos pra batalha. E foi. E foram. É, os, os ideólogos, as pessoas, os líderes da, dessa, dessa, desse processo de independência, dessa idealização de independência, foi o Thomas Jefferson, que a gente conhece, Benjamin, Benjamin Franklin, que a gente também conhece, Samuel Adams, Thomas Paine e Charles Dickens. Charles Dickens é um escritor famoso, você sabia? Não é? Ah, não, é outro. É, eu tô confundindo com o Dickens. É o Dickens, que é o Charles Dickens. É, eu tô confundindo com o Charles Dickens, não é o mesmo cara. O nome é parecido. Charles Dickens é um escritor famoso, mas o Dickens, eu achei que era o Dickens. Me levou ainda. Eu confundi os nomes, é muito parecido. Eu achei que era a mesma pessoa. Desculpa. Eu sou muito manipulável. Não, eu também me confundi. Eu achei que era a mesma pessoa. Não, não é a mesma pessoa. Enfim. É... Cara, se eu não desmentisse aqui pra vocês, meu Deus, não, gente, não é a mesma pessoa, tá? Desculpa. Bom, é, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams, Thomas Paine e Charles Dickson, eles querem então legalizar suas críticas e articular uma integração política contra a Inglaterra. Essas articulações elas geram congressos na Filadélfia. E isso faz a base do primeiro parlamento americano, tipo, é a base do parlamento, né? Tá nascendo aí um Estados Unidos, mas ainda não é, né? O Congresso da Filadélfia foi em 1774. É, ele ainda queria assim, não, tá, a gente continua sendo colônia, a gente continua sendo da Inglaterra, só que vocês param de, de mandar e desmandar aqui como se a gente não existisse, como se a gente não tivesse nossas próprias idealizações e nossos quereres e nossas vontades. É, e se vocês aceitassem isso, e também se vocês aceitassem que tivessem representantes das 13 colônias no parlamento inglês. Querendo, então, implantar aí o liberalismo, né, diretamente, né. A Inglaterra não aceitou as propostas e
o liberalismo, eh, a Inglaterra não aceita as propostas e os norte-americanos ficam bem putos, ficam pezinhos da vida. Então a gente tem o segundo Congresso da Filadélfia, de 1776, também não, 2 anos depois, 1776, em que surgiram alguns textos, falando sobre a revolta armada, falar sobre uma liberdade republicana, um cidadão, né. Temos aí os primeiros passos de textos que hoje a gente vê que até hoje a gente vê os Estados Unidos usando como, defesa do país, né. Bom, a independência ela deixa de ser um ideal discutido, né, tipo: "Ai, nossa, como eu queria", e passa a ser realmente uma luta, né. Temos aí os representantes da Virgínia, que são representantes da Virgínia, Fonseca, ela estava lá naquela época, ela era uma influencer muito famosa, do estado da Virgínia. Eles elaboram um documento de independência, de intendência, quer dizer, não é de independência, de intendência, de intenção. Eles tinham a intenção. Ele foi escrito por Thomas Jefferson e assinado pelas outras 12 colônias, que aí tratava-se então da Declaração de Independência de 4 de julho de 1776. Milton fala Hamilton fala. Cadê o Hamilton? Não sei, aqui não cita o Hamilton. Fica aí a fica aí a noção, né. Olha os apagados da história aí também, olha os apagados da história oficial. Do Zé Felipe ninguém fala, né, né? Do Zé Felipe ninguém fala. A Virgínia estava lá e cadê o Zé Felipe? Pedindo respeito às Marias. Cadê a parte que os Estados Unidos explode, o mundo fica feliz? Ainda não aconteceu, Chinelo, mas tá perto, tá perto. Eu gosto de acreditar que tá perto. Em cada parte. Bom, a gente tem então a Declaração de Independência de 4 de julho de 1776. Fun fact: vocês sabiam que muitos estadunidenses acham que o 4 de julho é um feriado internacional? Tipo, que todo mundo comemora? Eu já vi uma menina que fez intercâmbio comentando, tipo, era 4 de julho, e aí eles perguntaram pra mim: "Ah, o que vocês fazem no 4 de julho no Brasil?" E a gente ficou tipo: "Nada". Daí eles ficaram tipo: "Como assim?" Tipo: "Nada, não significa nada pra gente". Eles ficam confusos quando eles não são o centro do universo, tadinhos. É nesse contexto então de que tadinhos não, tô sendo irônica, né. É nesse contexto então dessa declaração de independência, de agora a luta é luta mesmo, ouvi da mulher falando que não comemoraram a independência da Bahia quando estava em Boston. Olha gente, o Apolo. Parou. A diferença é que eles acham que são tudo, exatamente. Ele é bonitinho, né. É fofo. Ele é muito bonitinho, olha o rabinho dele. Bom,
A princípio, então, a gente tem essa declaração de independência, e aí a gente tem essa transformação de ser um movimento ideológico, de um pensamento distante, vamos dizer assim, de um desejo, para uma luta de verdade. A gente tem, então, a formação do Exército Continental, que foi liderado pelo George Washington, mas basicamente as pessoas eram tudo voluntárias. Ninguém tinha realmente um treinamento militar. Então, perder. A nota de $1, exatamente. Eles foram derrotados, porque não tinham, vamos dizer assim, chances contra um exército inglês treinado e a gente sabe que treinado há muito tempo, um dos maiores, um dos melhores, né. Bom, temos aí a luta da independência, e aí começam as lutas armadas. O Benjamin Franklin, ele atrai os franceses, pra causa dos norte-americanos. Lembra que os franceses foram contra a Inglaterra, e aí a Inglaterra prometeu terra e não deu terra, que era para os colonos? Então, aí os estadunidenses falaram assim: "Ah, é? Então eu vou chamar a França de novo. Agora a gente vai te meter o pau". E aí a França transporta um contingente militar de 7.5 mil soldados liderados pelo Lafayette, que aí eu sei que vocês viram em Hamilton, Lafayette, que que ganha muitas batalhas e Lafayette é um general, um comandante do exército. Não sei se ele chega a ser general patente, mas ele rima muito rápido. Ele é um comandante do exército que vai junto com a tropa francesa, e a França faz um incrível feito. Não, a França ganha várias batalhas e molda o exército americano, a moldes profissionais, no caso, né. Eh, o Paulo quer sair. O que é Hamilton? É um musical. Eh, temos aí, junto com mostra o gato de novo? De novo o gato? Vem cá, Popó. Ele já apareceu, vocês querem ver ele de novo. Quer sair? Tá, tchau. Enfim, eu quero um unboxing dele. Que isso, gente. Eu boto o gato pra dar. Sim, eu vou colocar ele agora, tipo, nas aulas que eu daria, eu vou só botar o Apollo, assim, na frente da câmera. Você sabia que o Apollo tem um quarto? O meu gato tem um quarto só dele. Aí quando a gente alugou o apartamento, é um apartamento de 3 quartos, né, aí a gente ficou tipo assim: "Nossa, tá, não tinha o Apollo", aí o Apollo chegou e a gente ficou: "Onde a gente pode trancar o Apollo que a gente consiga, tipo, fazer ele se acostumar com o lugar?" Daí virou o quarto do Apollo. Aí ele fica as coisinhas dele. Bonitinho, bota a ordem na casa. Daquela menina que ele: "Ai, não fala disso, lindinha". Coitada da menina. Tá melhor que muita gente de hambúrguer.
Então daqui a pouco eu vou mudar pra um lugar de um quarto só, vou dividir quarto com a minha mãe e com o Apolo. O Apolo vamos estar todos juntos. Enfim, temos aí, além desse exército organizado pelo Lafayette e estruturado também por ele, a gente tem algumas milícias também, que eram grupos de colonos que se armavam por conta própria, eram milícias mesmo, não tem outro nome melhor. Mas, eles se armavam por conta própria e batalhavam por conta própria. Eles não faziam parte desse exército organizado, mas eles estavam lá ajudando, né. A mais conhecida dessas milícias foi a Raposa Vermelha, foi o da Raposa Vermelha, que é o Benjamin Martin, que que até filme ganhou, né. O Patriota, vocês já viram? A Espanha também entra na guerra, porque a Inglaterra estava invadindo locais que eram de influência espanhola, que até ali nos Estados Unidos tinha também, né, porque a gente sabe que muitas coisas, alguns estados ali dos Estados Unidos eram do México, né. Da onde que um país cheio de inglês vai se chamar Los Angeles. A Inglaterra sofre então a última derrota em 1781, na Batalha de Yorktown, e em 1783 foi oficializada a independência dos Estados Unidos no Tratado de Versalhes. Existem muitos tratados de Versalhes, tá, gente? Muitos. Mas o Tratado de Versalhes de 1783 é o que declara a independência dos Estados Unidos. Não, o Tratado de Versalhes tem muitos. Tem muitos depois. Na Segunda Guerra tem, na Primeira Guerra tem, né? É, temos a declaração, então, de independência redigida por Thomas Jefferson, quando a gente viu. Eu sabia, eu sempre achei que estava louca. Não, tem muitos tratados de Versalhes, tá? Muitas coisas eram feitas em Versalhes. Muitas coisas mesmo. No Palácio Grande também, né? Então, aquela declaração de 4 de julho do Thomas Jefferson se torna a espinha dorsal da Constituição dos Estados Unidos. O líder militar George Washington foi indicado para ser o primeiro presidente, né? E aí temos em seguida as guerras, o conflito entre as regiões dos Estados Unidos, uma grande tensão entre eles, que vão gerar a Guerra da Secessão no século XIX. E é isso, gente. A independência dos Estados Unidos foi uma das primeiras e que influencia, né, as independências posteriores, que vem em 1800 alguma coisa, século XIX. Perfeito, vamos! Desencadeou uma reação em cadeia, sim. Junto com a Revolução do Haiti, que acontece mais ou menos ali na mesma época, tá, gente? Falando só por cima, é, a Revolução do Haiti, ela influencia muitas das revoltas de escravizados aqui no Brasil, né? Na América Latina inteira. A Revolução do Haiti, é, a diferença da Revolução do Haiti é que eles se comunicavam, né? O Brasil, por ser muito grande, a comunicação era mais dificultosa para ter uma, uma insurreição planejada desse jeito, né? Não era impossível, mas era mais difícil. Bom, gente, não queria também que a aula acabasse.
Infelizmente vou estar dando menos conteúdo do que eu queria, mas realmente não estou em condições de pensar mais, meu cérebro está frito. Tô. Bem, meus amigos.